Olá, pessoal, muito bom. Estamos de volta aqui com vocês, nosso boletim imigração, boletim Delome. Estamos aqui com a nossa amiga e parceira Liz. Tudo bom, Liz? Como é que vai? Tudo bem, Al, e você? Tudo ótimo. Muito bom ter você de volta aqui conosco. O pessoal está adorando os nossos vídeos. Então, a gente agradece mais uma vez tomar esse tempinho para conversar com a gente. Com certeza, é muito bacana ter essa oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima, né? Mais olho no olho virtualmente, digamos assim, de poder interagir aí com todo o pessoal, né, do Conquistando a América. Muito bom. E, pessoal, o que a gente vai trazer para vocês hoje é o seguinte: nós colocamos lá no Instagram uma caixinha de perguntas e a gente recebeu várias perguntas. É óbvio que a gente não vai conseguir responder todas elas aqui nesse vídeo, senão ia ser mais como uma live de 24 horas. Mas a gente selecionou algumas perguntas, aquelas que também respondem várias perguntas, né? E a gente vai bater esse papo com a Liz aqui, fazendo um bate-bola e respondendo essas perguntas para vocês. Bom, vamos lá, Liz? Podemos começar? Vamos embora. A primeira pergunta é da Lady. Família que teve o F1, F2 negado, pode ser problema para a criança renovar o B1, B2? Olha, é interessante, né, a gente até falar sobre esse tema por conta do seguinte: as pessoas às vezes ficam pensando que a análise de um visto, ela está subordinada à análise de outro visto, né? Enquanto, na verdade, eles são analisados de maneira independente, né? Então, acredito que não vai ter problema nenhum para as crianças renovarem, né? Ou até tirarem, né? Fazer uma primeira emissão aí de um visto B1, B2, se os pais tiveram F1, F2 negado. Acredito que não tenha nenhum problema. Tá? Agora, até aproveitando, né, para falar sobre essa questão, eu acredito que teve uma pergunta de alguém que foi perguntando: tive o meu F1, F2 negado no consulado. Posso ir B1, B2 e fazer, né, o que a gente chama de mudança de status? E aí, lembrando que mudança de status, né, tecnicamente falando, é você mudar de um status de não imigrante, ou seja, temporário, né, para outro status de não imigrante, temporário também, né? Ou seja, vamos dar o exemplo aí de turista para F1, né? Que foi o caso dessa pergunta. E aí, nesse ponto em específico, eu acredito que poderia haver algum problema. Por quê? Porque você já manifestou sua vontade de estudar nos Estados Unidos. Aí você entra, né, passa a fronteira aqui, falando para o oficial: não, estou indo fazer turismo. E aí, logo depois, você pede a mudança, né, de status. Então, pode haver aí um problema, né, até de fraude, de oficial da imigração achar que houve uma fraude na hora que você entrou, porque você demonstrou ali a sua vontade de fazer algo que vai contra o seu status, tá? Quando você entra de turista, você está mostrando que você quer fazer turismo, né? E aí você pede para mudar o status dentro dos Estados Unidos para estudante, né? Sendo que você já tentou o F1 no Brasil. Pode ser que dê certo, tá? Não estou falando que não vai dar certo. Mas eu sempre gosto de alertar as pessoas assim para o pior dos cenários, que infelizmente esse é o nosso papel como advogado, tá? Então eu acho que são coisas diferentes a se pensar, né? Uma coisa é você tentar tirar outro visto do Brasil, você não está fazendo nada que está burlando um status imigratório. Outra coisa é você entrar aqui falando que quer fazer uma coisa e logo depois manifestar uma ideia, né, uma vontade diferente. Tá? Muito bom. E, na verdade, essa pergunta é muito frequente, porque, infelizmente, a gente teve um índice de negativa de visto de estudante muito grande recentemente, e várias famílias aí estão optando por vir com o visto de turista. Então, é muito, muito importante esse recado da Liz aqui, pessoal. E até falando algo interessante sobre esse dado que você acabou de passar, né? Os consulados, eles só estavam aceitando, né, aplicações para visto de estudante, e aí a gente pode considerar o F, o J, né, até o M, enfim. E muitas pessoas, o que eu percebi, né, de divergência é que pessoas que estavam pedindo visto de estudante para programas de curso de inglês, por exemplo, estavam tendo muitas negativas, né? Agora, pessoas que fossem participar, por exemplo, de um programa de mestrado, doutorado, né, algo mais relacionado à graduação,
realmente os olhos do consulado estavam melhores, né, estavam aprovando mais esse tipo de aplicação, né, inclusive abrindo essa exceção aí no meio da pandemia para analisar esse tipo, né, de visto, eles deram prioridade para pessoas realmente que foram, né, aceitas em programas em universidade, né, em programas universitários, e que precisavam dessa análise até de uma maneira rápida para poder não serem prejudicadas nesse aceite aí do programa. Então, só falando assim dessa divergência que houve entre curso de inglês e programas, né, de graduação e pós-graduação. Excelente, excelente, muito bom. Bom, próxima pergunta aqui. Posso aplicar EB3 do Brasil? Não só pode, como deve, né? Eu sempre falo isso, né? É importante a gente lembrar aqui, né? Nós fizemos um vídeo falando sobre o EB3, né? Inclusive, nesse vídeo tem bastante informação, né? Bem mastigada para quem quer entender um pouquinho melhor sobre o processo de EB3. Eu acho que o mais importante para poder explicar essa questão é o seguinte: o EB3 ele tem duas fases. Ele tem uma fase, né, que é com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que a gente chama de Labor Certification, né? Durante essa fase, o empregador ele tem que provar que ele não encontrou, né, trabalhadores americanos ou qualificados, ou disponíveis, ou dispostos a preencher uma certa vaga. E nesse momento, o mais interessante é aplicar do Brasil realmente, né, ou seja, de fora dos Estados Unidos, se você não tem como manter um status válido durante esse período. Lembrando que esse período normalmente demora de 6 meses a 1 ano, ou seja, é um período longo e pode durar um pouquinho mais, entendeu? Então, se você, por exemplo, não tem um outro status, como, por exemplo, de estudante nos Estados Unidos, fica complicado você esperar essa etapa de dentro dos Estados Unidos, né? A forma mais segura, eu ainda acho, que é você conduzir o processo todo de fora dos Estados Unidos e já vir, né, com tudo bem amarrado, bem certo, né, você é autorizado ali a trabalhar, né, com seu visto de imigrante, e aí tudo vai estar muito mais seguro. Eu acho que realmente essa é a melhor forma de fazer. Muito bem, excelente. Mais uma pergunta. A minha esposa, chegando aí com o visto F2, pode trabalhar? Isso é uma pergunta que a gente recebe o tempo todo. F1 pode trabalhar? F2 pode trabalhar? Como é que funciona isso? Exatamente. Então, é muito importante a gente pensar aqui o seguinte, né? Acho que as maiores dúvidas, né, de todas as pessoas que me procuram, que te procuram, assim, o que eu posso fazer com tal visto, com outro visto e tudo mais, né? E assim, eu sempre fico muito reticente de falar sobre esse assunto, porque a pessoa realmente tem que pesquisar ali o que ela pode ou não pode fazer com aquele visto, ou com aquele status, né? Então, vamos lá. Teoricamente, uma pessoa que tira um F1, ela não pode trabalhar, é um visto restrito a estudos, né? Mas existem algumas exceções, tá? Né, em relação a esse assunto, se você for fazer um trabalho com uma carga horária baixa, um trabalho para a universidade, aí tem algumas exceções, né? Mas a pessoa precisa saber dessas exceções e não burlar, né, o que está estabelecido para aquele status, né? O mesmo caso é o F2. O F2 ele não pode trabalhar também nos Estados Unidos, porque ele é apenas um dependente, né, do F1. Então, assim, claro, talvez existam, né, e algumas exceções também, e pode existir alguma exceção, algo menor, algo, um trabalho um pouco menos expressivo, né, e tudo mais. Então, assim, sempre observar o que está permitido para aquele status, né? Mesma coisa, vou dar um outro exemplo aqui, né? Que outro dia eu fiquei conversando sobre esse assunto até com uma amiga minha, que foi o seguinte: ela soube que certas escolas de inglês nos Estados Unidos admitem estudantes sem o visto F. Mas por que você pode estudar estando aqui de turista sem um visto de estudante? Mas é porque a carga horária daquele curso é uma carga horária muito baixa, então é admitido você estudar, fazer aquele mínimo de horas ali que aquele curso permite. Então é sempre importante você pesquisar o que o seu status imigratório te permite fazer, né? Teoricamente,
e aí até respondendo, né, algumas outras perguntas também, B1, B2 pode trabalhar? Não pode trabalhar, não pode trabalhar, tá? O B2, né, que a gente fala B1, B2, mas a gente está falando muito mais de visto de turista, né, B2. Você está vindo fazer turismo, você não pode trabalhar. F1, F2, é estudante, você não pode trabalhar com tanto, né, como é que se diz? Na verdade, você não pode trabalhar, mas pode trabalhar só se você se encaixar nessas exceções, né, de carga horária baixa e tudo mais, trabalhos específicos. Então, você tem que observar o que está estabelecido para aquele visto. Ah, Liz, o que pode acontecer? Qual é o efeito disso no seu trabalho? Se você ali na frente quiser fazer uma outra mudança de status, ou se futuramente quiser aplicar para o ajuste de status, né, a própria aplicação do Green Card, você vai ter problema com isso, porque você vai ter que provar que você não fez nada, você não tomou nenhuma atitude, não teve nenhuma ação que foi contra o seu status, entendeu? E aí eu posso até dar um exemplo para vocês de algo muito recente, né, que está acontecendo nesse presente momento, com muitas pessoas. Por conta dos atrasos na imigração, né, na análise de casos, pessoas não conseguiram renovar seus Employment Authorization Documents, né, o EAD, né, o Combo Card aí, a tempo de se encaixar, né, nessa regra de que eles estabeleceram que se você teve o seu documento vencido e aplicou para uma renovação, né, logo após, você teria 180 dias aí permitido a trabalhar com um documento, né, expirado. Então, passou esses 180 dias, Liz, eu posso trabalhar? Não chegou meu documento, não pode, tem que parar de trabalhar imediatamente, entendeu? Ah, mas eu não posso, eu preciso trabalhar. Se você trabalhar, isso vai prejudicar o seu pleito. Sabe por quê? Porque o que a gente tem visto é que lá no final, quando chega no momento da entrevista do Green Card aqui na imigração, eles vão perguntar, né, e vão bater na tecla, vão investigar a parte financeira, né, porque eles podem ter acesso à sua conta, né, pedir documento financeiro, e aí se ficar caracterizado que você trabalhou, que você recebeu, né, salário nesse período, você não vai conseguir ajustar o seu status. E aí vai ser um problema muito maior. Então, assim, eu entendo, tá, que as pessoas estão passando esse drama e realmente é muito injusto, mas não tem o que fazer. Expirou, passou os 180 dias, né, que eles deram, né, não tem jeito, tem que parar de trabalhar, por mais que seja algo, né, muito oneroso aí para diversas famílias, mas o meu conselho é pare de trabalhar, né, tente usar o que você tem ali, né, de renda, o mínimo que seja, tente economizar, né, conte com a ajuda até de outras pessoas, de rede, né, de apoio no Brasil, mas não trabalhe sem autorizar, porque lá na frente, eu te garanto, pode dar um problema muito grande, e aí você vai ter colocado todo o seu processo migratório a perder, tá? É verdade. É verdade. E você sabe que isso aconteceu com uma amiga nossa, uma amiga próxima nossa, e aconteceu exatamente isso. Venceu o EAD dela, ela aplicou para renovação e ficou aguardando, e demorou até o ponto que ela teve que parar de trabalhar. Então, realmente, isso aconteceu, a gente viu isso acontecer, até que o Green Card dela foi aprovado. Então, aí sim, ela pôde retomar o trabalho normalmente. Mas ela fez exatamente isso. Ela interrompeu o trabalho a partir do momento que tinha expirado esses 6 meses. Então, isso é um aviso muito importante, pessoal. O caminho aí, né, do Green Card, da residência permanente, ele é longo e árduo. Então, não deixe que uma pequena coisa, apesar de ser séria, né, mas uma pequena coisa, coloque em risco todo aquele trabalho que você já fez, né? Então, exatamente. A gente passa esses recados aqui, né, Al, com o objetivo de alertar vocês. Claro, isso não é uma posição minha, é uma posição da imigração, né? E que eu estou completamente em desacordo, né? Eu acho completamente prejudicial você ter a sua estrutura familiar, sua qualidade de vida, sua fonte de renda afetada, quando não deveria ser assim. Isso realmente não é justo. Mas, assim, nesse momento, não tem o que fazer, né? A gente tem que seguir o que está estabelecido. Tá? E é ruim para todo mundo, né? É ruim para o empregado, é ruim para o empregador, que já tem ali o empregado treinado, executando o trabalho, de repente ele perde, né, aquele funcionário por uma questão burocrática.
foi um atraso burocrático aí. Realmente muito ruim. Esperamos aí que agora esses processos voltem aí num ritmo mais acelerado, né? Uhum. Muito bom, mais uma pergunta de EB3 aqui. O pessoal do Conquistando a América adora o EB3, natural, né? A gente gravou Com bastante vídeo sobre certeza. isso. Vamos lá. EB3, esperar no Brasil o LC e ir para os Estados Unidos com B1, B2 e solicitar a alteração de status pode? Ou Vamos seja, lá. ela vai iniciar o processo de EB3 no Brasil e antes de aplicar, né, o A I-140, antes parte de dar entrada migratória, na entendi. imigração, Uhum. eles pensam em vir para os Estados Unidos e aí fazer esse Tá. processo aqui como ajuste. Vou colocar uma observação muito importante na resposta dessa pergunta, tá? Poder pode? Pode. O problema é o seguinte: quando você entra, né, e mais uma vez a gente vai bater na mesma tecla, quando você está entrando nos Estados Unidos com B1, B2, você está dizendo, não quero imigrar, quero fazer turismo, entendeu? E aí, mesmo até você obedecendo a regra dos 90 dias, pedindo o ajuste de status depois disso, eles vão ver que você vai ter iniciado a aplicação de Labor Certification lá do Brasil. Então, eu não estou dizendo que vai acontecer, tá, gente? Pode ser que a pessoa tenha sorte. Mas o mais indicado é não fazer isso, porque você estaria cometendo uma fraude migratória no momento da entrada nos Estados Unidos. Você estaria falando algo que não condiz com a sua vontade. Você está falando, quero fazer turismo, quando na verdade você está usando uma brecha da lei para você entrar no país e pedir, né, o ajuste de status de dentro dos Estados Unidos. E fazer isso, né, com B1, B2, eu acho muito arriscado. E explico por quê. B1, B2, né, te dá 6 meses, né, normalmente quando você entra nos Estados Unidos. O oficial pode dar menos tempo? Pode. Se ele está desconfiado que você realmente quer ficar, ele pode te dar 15 dias, ele pode te dar 3 meses, isso é discricionário do oficial que está analisando ali no momento da sua entrada, tá? Isso você tem que obedecer, porque vai sair ele no I-94, né, até a data que você tem para ficar e tudo mais, mas você vai ter que obedecer aquilo ali. E aí, se ele te der o prazo máximo 6 meses, você só vai poder pedir a renovação, eu digo, a extensão daquele status de turista por mais 6 meses. E se o labor não sair nesse tempo? O que você vai fazer? Entendeu? Você vai ficar sem status, ou você vai ter que pedir uma mudança de status para estudantes, mas enquanto isso o labor está acontecendo. Então vai ficar uma contradição muito grande, né? A pessoa com turista daqui a pouco mudou para estudante e ao mesmo tempo está aplicando para o labor, então ela já está demonstrando, né, a vontade ali de migrar. Eu acho muito complicado, eu acho que não é uma boa ideia, entendeu? E, de novo, né, pessoal, aquela coisa, quanto menos você tiver que explicar para a imigração, melhor, né? Então, o melhor é você colocou ali a documentação e só explica aquilo ali. Se você tiver que explicar muita coisa, no fim, numa eventual entrevista, isso daí vai até te deixar mais nervoso na entrevista, né? Então, é bem complicado. Bom, essa daqui é interessante, a gente já teve essa pergunta algumas vezes. Um EB3, ele pode ser feito o marido com ajuste de status e os dependentes como consular? E aí pode ser qualquer coisa, né? Ótima pergunta. Cônjuge estando aqui fazendo um ajuste de status e o resto dos dependentes consular, ou seja, estando no Brasil. Ótima pergunta. E é uma pergunta que serve, inclusive, para outros employment-based, né, visas, né, processos. Pode ser até para um EB2, enfim, para uma outra categoria. O que acontece, né, e que as pessoas sempre ficam em dúvida? O principal, né, ou seja, o peticionário, né, na verdade, no caso do EB3, o beneficiário, né, no caso do EB2NW, por exemplo, o peticionário beneficiário é a mesma pessoa, mas o que acontece? O beneficiário, ele é o que puxa o ajuste de status. Então, ele pode fazer o ajuste de status, tá? E todos os dependentes até fazerem o processo consular. Porém, o contrário não pode acontecer. Se ele fizer consular, nenhum dos dependentes pode fazer o ajuste de status, entendeu? Então, ele é o que puxa os dependentes para fazerem
o ajuste de status. Isso é uma dúvida bem recorrente, né? As pessoas sempre ficam em dúvidas, mas é porque, né, realmente tem essa divergência do próprio ajuste puxar, né, o principal ali, que seria o beneficiário, e se um dependente quiser fazer o ajuste e o principal não quiser fazer, não vai adiantar, não vai poder, tá? Perfeito. Ótimo. Mais uma aqui. Vamos ver, acho que dá mais tempo para mais uma perguntinha. Não, pode fazer as outras também, sem problema. Legal. Como informar o empregador americano que ele pode aplicar EB3 para mim? Eles desconhecem. Muito boa a pergunta, né? Na verdade, eu acho que o mais interessante, né, nessa questão é o seguinte: o empregador americano ele só vai conseguir um EB3, né, de êxito se ele demonstrar exatamente o que a gente falou, que ele não encontrou trabalhadores americanos disponíveis, qualificados ou dispostos a preencherem aquela vaga. Então, primeiro precisa existir isso, né, antes de qualquer coisa. E aí ele vai ter que passar por todo esse procedimento formal com o Departamento de Trabalho para demonstrar isso. Olha, não achei ninguém, conduzi um processo seletivo e achei, né, essa pessoa que está fora do país, mas que aplicou para a vaga, e ela se qualifica para essa vaga e está disposta, né, a preencher. Então, isso vai ter que ser evidenciado e, é claro, o processo pode ser auditado, muitos processos, até te dando um dado, né, pessoal aí do escritório, muitos processos estão sendo auditados porque eles querem que você consiga comprovar isso. Uhum. Sempre a prioridade, a gente, vai ser dada para quem é, né, cidadão americano, né? Perfeito. Então, eles estão ali, eles são os primeiros da fila. Não, se eles não quiserem ou não estiverem qualificados para aquilo, aí sim a gente vai ter que mostrar primeiro para o Departamento de Trabalho que existe um estrangeiro disposto, qualificado a preencher aquela vaga. Tá? E aí depois vem a etapa imigratória, que se comprovado isso, nessa primeira parte, vai ficar muito mais fácil de ser analisada e tudo mais, tá? Muito bom. Vou encaixar uma pergunta do UAU aqui agora. Tá ótimo. Como a gente está aqui, a gente está percebendo a falta de mão de obra. Realmente toda empresa contratando, em todos os segmentos, nas mais diversos cargos, eles estão precisando de mão de obra em todo lugar. Essa carência de mão de obra, ela impacta alguma coisa, por exemplo, no critério da auditoria? Isso daí, está precisando de muita mão de obra, ou seja, nem os americanos estão querendo trabalhar ali, então eu vou levar menos processo para auditoria ou não? Isso daí é independente. Eu acho que vai depender muito de cada caso em particular, entendeu? Eu acho que se o Departamento de Trabalho desconfiar, né, que para aquela vaga, de repente, seria muito mais simples você encontrar um trabalhador, e isso muito também vai depender o quê? Da vaga, da região, da empresa que está contratando, do salário que foi estabelecido, né? Porque às vezes tem pessoas qualificadas, mas que não querem receber aquele salário, então eles não vão participar do processo seletivo. Exato. Ou até vão participar, mas quando chegar no momento lá na frente do filtro, né, da entrevista, não vão demonstrar, vão perder o interesse por conta, de repente, do salário que foi estabelecido ter sido muito baixo. Então, eu acho que vai muito disso do caso a caso. Eu tenho certeza que o Departamento de Trabalho já tem, né, um seu banco de dados, digamos assim, de que áreas são mais carentes, né, de que tipo de trabalho realmente já é mais difícil encontrar alguém disposto a preencher. Então, eu acho que, com certeza, eles devem ter esse tipo de dado, e aí sim, eu acho que talvez isso poderia gerar um impacto, mas eu acredito realmente que a análise vai muito do caso a caso, tá? E, por exemplo, eu acho que algo importante a se pensar, né, principalmente para quem está procurando aí as vias do EB3, é que já existem, né, empresas que são conhecidas por não conseguirem preencher vagas em determinadas regiões, determinados escritórios, determinados branches, né? Então, eu acho que vale essa pesquisa, né? Procurar onde é que realmente está tendo aquela carência para você ter mais chance de ter sucesso, que de repente aquela região já é conhecida por ter uma carência, né? Nesse momento, por exemplo, a gente está tendo uma carência de motorista de ônibus escolar, né? Então, assim, procure áreas de carência, porque de repente é isso
que está faltando para você ter uma certa, né, facilidade aí na hora de conduzir o seu processo. Claro que você tem que ter tido experiência, né, naquela área, né, do caso do EB3 Professional. No caso do EB3 Unskilled, de repente tem alguns requerimentos ali que você vai ter que preencher, né, ter uma carteira de motorista, ter a autorização, de repente, né, para dirigir um ônibus, algo do tipo. Então, tem que ficar também bem atento a cada requerimento de cada vaga, tá? Perfeito. Ótimo. Vamos mais uma aqui. Pleito consular EB2. Melhor fazer ajuste de status com visto de turista ou estudante? Tá. Então, na verdade, acho que a dúvida é fazer o pleito consular ou ajuste de status para visto EB2. Isso, eu acho que vai sempre de acordo com que quais são as circunstâncias, né? Se você está no Brasil, você tem sua vida estruturada no Brasil, você tem um trabalho, você recebe um salário, você tem provavelmente sua casa, sua família, seus filhos matriculados na escola, você tem toda uma rede de apoio, você já está habituado àquele lugar. O meu conselho sempre é fazer consular, se esse for o seu caso. Se você está nos Estados Unidos, né? De repente você está com visto de estudante, começou a estudar aqui, e aí você viu que é um lugar que tem oportunidade, ou seja, já é uma outra circunstância, você já está aqui. E se você já está aqui e mudou de ideia, aí sim, eu acho que o ajuste de status pode ser uma opção para você. Eu sempre prefiro, inclusive quando a pessoa está aqui, mas está com status válido, tem um prazo bom, por exemplo, está de estudante e o programa só termina daqui a 2 anos. Eu ainda assim acho que vale a pena você fazer de dentro dos Estados Unidos um processo consular, né, que você pode fazer isso, e esperar a aprovação do seu I-140 antes de pedir o green card. E por que eu digo isso? Eu acho que isso vai entrar até em outras questões que estão abertas aí, né, que foram feitas para o canal do Almerindo, que é o seguinte: se você, né, entra com pedido de ajuste de status e para de obedecer os requerimentos do seu status, por exemplo, você pediu ajuste de status e parou de estudar, seu I-20 expirou, ou seja, você não está obedecendo os requerimentos do status de estudante, você burlou, ou seja, você perdeu aquele status, mas tudo bem, você estaria coberto, digamos assim, pelo ajuste de status. Só que o que as pessoas precisam colocar sempre na cabeça, gente, é o seguinte: o ajuste de status, ele não te dá um status nos Estados Unidos. Não existe uma categoria under adjustment of status. Não existe isso. O que é o ajuste de status, né? É apenas uma autorização para você ficar aqui enquanto o seu processo está sendo decidido. Então, se você está aqui, você não manteve o seu status de estudante ou qualquer outro status, né, de não imigrante, e aplicou para o ajuste de status, você, se tiver uma negativa, né, do seu caso, tiver uma decisão negativa do seu caso, você não vai poder pedir outro ajuste de status, tá? E aí eu abro um grande parênteses nesse ponto, Al, porque as pessoas vão falar: mas eu conheço uma pessoa que fez isso e deu certo. Sim, eu também conheço pessoas que fizeram isso e deu certo. Mas eu também conheço várias pessoas que tentaram fazer isso e deu errado. E por que deu errado? Porque no segundo ajuste que você vai pedir, né, sempre quando a gente está preenchendo o formulário 485, que é o pedido de ajuste, eu preciso colocar o quê? Qual o status que você tem e qual o status que você está pedindo. Se você está pedindo green card, né, no caso de você preencher o I-485. Então, eu preciso botar qual é o seu status atual. Não pode ajustar status quem não tem status, entendeu? O único caso que isso pode acontecer é no caso de você casar com um americano, né, que é o único waiver que vai permitir você, né, ter ficado fora de status e conseguir ajustar. Então, se você não se encaixa nessa categoria, você pode não conseguir ajustar, porque a gente não vai conseguir justificar que você tem um status válido nos Estados Unidos, tá? Perfeito. Então, esse seria o grande problema. Perfeito. E eu acho que aqui, pessoal, o recado é muito simples. Não trate uma exceção como uma regra, né? A gente teve na live que a gente fez esses dias, uma moça comentando: não, eu conheço um casal que fez o ajuste de turista para EB3. Que é uma exceção, apesar de ser possível, aquilo que você mesmo comentou agora há pouco, né, é muito difícil, pela questão do prazo de
de permanência e tudo mais. É muito arriscado, vai depender muito da análise ali do Labor Certification, sendo que é o que eu falo para vocês, a gente nunca pode contar com prazo estabelecido, porque o prazo para fulano pode ser um, para fulano pode ser outro, entendeu? Por mais que tenha ali, né, dizendo processing time, eu nunca confio na informação que está ali, porque existe essa divergência muito grande. Eu tenho processo que a gente responde uma RFE, vem uma resposta em um mês. Eu tenho processo que a gente responde a RFE, não vem resposta em 7, 8 meses. Como é que é feito isso? A gente não sabe qual é o critério da imigração, né? Infelizmente acaba sendo uma loteria, né? Então a gente não pode realmente arriscar. É isso aí, pessoal, muito importante, não traz. E até também um outro complemento aqui, que foi uma pergunta que foi feita para Camila na nossa entrevista. Tá? Uhum. O agente consular, o agente ali da imigração perguntou, mas você não concluiu o seu curso de inglês? Aí ela falou, não concluí. Mas por que você parou de estudar? E aí ela respondeu, não, eu parei de estudar porque eu precisei começar a trabalhar para o meu sponsor. E eu tinha assinado que assim que chegasse o meu Work Authorization e o meu I-140 fosse aprovado, eu iniciaria o trabalho com o sponsor. Então eu precisei iniciar. E aí ela falou, então tá bom. Então, realmente, essa questão, tem gente que fala, não, dei entrada, vou parar de estudar. E realmente isso daí não é o mais recomendado. Né? Exatamente. Vamos lá, tem mais duas aqui para a gente fechar. Vamos tentar ir rapidinho. Entrando com passaporte italiano, pois não preciso de visto, posso aplicar para o F1? Isso daí também é uma pergunta. Gente, uma super pergunta, tá? Inclusive, essa poderia até complementar um pouco essa pergunta aí. Posso também pedir ajuste de status? E, infelizmente, a resposta é não, né? As pessoas que vêm para cá com passaporte italiano, por exemplo, são pessoas que estão dentro do que a gente chama de Visa Waiver Program, né? Elas não precisam de um visto, né, para entrar nos Estados Unidos. Normalmente elas têm um ESTA, né, que vem desse Visa Waiver Program. O problema é que essa história, né, do Visa Waiver Program, ela foi estabelecida, né, de um acordo, né, dos Estados Unidos entre alguns países europeus para facilitar realmente a entrada né, de pessoas desses países aqui nos Estados Unidos. Só que ela não foi com o objetivo de abrir a porteira, como a gente fala, né? Foi com o objetivo de facilitar realmente o acesso. E aí, facilitando o acesso, precisam existir algumas exceções, né, para não abrir também espaço para essas pessoas entrarem aqui e fazerem o que elas quiserem. Abusarem, então, né? Exatamente. Então, restrições, por exemplo, a pessoas que têm ESTA, né, e querem entrar aqui e fazer mudança. Você pode fazer? Não pode fazer. Não pode mudar status, não pode ajustar status, né? Não pode pedir green card daqui com ESTA, entendeu? Então, realmente, para quem tem ESTA, tem uma série de restrições e tem que ser obedecidas, né, por conta desse acordo aí entre Estados Unidos e alguns países europeus. Então, realmente, para quem tem o ESTA, tem muita restrição e não dá para burlar, não tem jeito, tá? Perfeito, muito bom. E a última, os F1, F2 que trabalharam durante o período de estudos podem dar entrada no EB3 sem problemas? A pessoa já sabe a resposta, mas ela tenta a pergunta do mesmo jeito. Gente, olha, realmente fica muito complicado, que é o que eu falei, o F1, F2, visto estudantes, dependentes, eles não podem trabalhar, eles não estão permitidos a trabalhar, a não ser, né, no caso de exceções, né, que a gente falou, né, carga horária baixa. Então, se você trabalhou num período que você não poderia trabalhar, você não está autorizado a trabalhar, isso pode ter problema, talvez não tenha problema no primeiro ponto, na entrada ali do processo e tudo mais, mas lá no final, na hora do ajuste de status, né, ou na hora, enfim, ali do final do processo, na entrevista, na imigração, vai dar problema se você tiver evidência de que você trabalhou naquele momento, de que você recebeu o salário naquele momento. Então, isso pode ser bem complicado, tá? Não encorajo ninguém a fazer isso. E entra naquele mesmo ponto que a gente já andou conversando
aqui, não faça nada que vá contra ao seu status. O que o seu status estabelece? O que você pode fazer? O que você não pode fazer? Obedeça. Porque se ali na frente você quiser fazer outra coisa, né, quiser aplicar para um green card, né, até, independente de ser dentro ou fora dos Estados Unidos, você tiver burlado o que você está permitido a fazer, tem grandes chances que dê problema, né? Hoje em dia a gente vive num mundo que tudo, né, essa parte de transformação digital permitiu o acesso à informação de uma maneira muito rápida e dinâmica. Então, assim, é muito fácil uma pessoa descobrir se você trabalhou ou não, né? Eu acho que uma das perguntas até dos internautas aí foi em relação eu tô de F1, meu marido tem intenção de abrir uma empresa, pode dar problema na frente? O problema não é abrir uma empresa, né? Porque até turista pode ter empresa, ser sócio de uma empresa nos Estados Unidos e não tem problema nenhum. O problema é que se você abrir uma empresa, começar a receber dinheiro na conta da empresa ou até na sua conta pessoal, isso aí vai caracterizar trabalho, né? Se existir qualquer dúvida em relação a isso e a imigração pedir evidências disso, como é que você vai mostrar, de repente, que uma empresa sem funcionário nenhum estava recebendo dinheiro, entendeu? Então, assim, abrir empresa, ele pode? Pode. Ele pode contratar funcionários? Ele deve contratar, porque se ele não contratar, o trabalho vai ficar caracterizado, né? Trabalho nos Estados Unidos você só pode fazer quando o seu visto, né, o seu status te autoriza a fazer isso. Você tem que ter uma autorização de trabalho. Se não tiver, não pode trabalhar. Não pode trabalhar com turista, não adianta. Não pode trabalhar com estudante, não adianta, entendeu? O visto de estudante, até quando você está terminando ali um programa universitário, existe uma oportunidade de trabalho por conta, né, por parte de algum empregador, você pode fazer um OPT, e aí a gente vai entrar em alguma exceção aí da regra de que não pode trabalhar, mas é um caso específico, você conseguiu uma oferta, era final do curso, foi na área que você, né, estudou, então vai entrar na exceção. Agora, em outros casos, fica muito difícil, né, você fazer algo que vai contra ali o que o seu status estabelece, tá bom? Excelente, excelente. E aí, só complementando, porque foi uma última pergunta ali, se pode declarar imposto, né? O B1, B2 ou o F1, F2, pode declarar imposto de renda nos Estados Unidos? Não só pode como deve. Não só pode como deve. Pode ou não pode? Exatamente. Deve declarar, entendeu? Tem muitas pessoas, né, que movimentam uma quantidade aí específica de, como é que a gente se diz, de income, né, de renda aqui nos Estados Unidos, e para essas pessoas, mesmo sem elas terem green card, elas são obrigadas a declarar. Então, isso aí já entra numa outra esfera, né, que é uma esfera tributária. Até encorajo sempre as pessoas que têm dúvidas, né, de como declarar isso. Procurem um contador específico do seu estado, ele vai saber as regras ali e vai poder te auxiliar como você deve fazer isso, mas que tem que declarar, né? Então, consultem, né, gente? O mais importante, né, para as pessoas que estão querendo vir para os Estados Unidos é você não fazer nada, né, fora da lei que pode te prejudicar, tanto em termos imigratórios quanto em termos, né, tributários, né? Então tudo na sua vida aí, né, pessoal, profissional, tente fazer tudo direitinho, porque aqui não tem jeito, a conta vai chegar, em algum momento a conta vai chegar, tá? E até citando aqui exemplos, né, a gente fala muito aqui, e até no meu próprio Instagram, né, do escritório, a questão da regra dos 90 dias, as pessoas que chegam aqui com visto de turista e querem aplicar correndo para um processo de EB2, né, NW, e tudo mais, e a pressa, a ansiedade atrapalha essas pessoas, porque pode dar tudo certo e chegar lá no final você ter um ajuste de status negado, ou seja, você teve a petição, que é o coração do processo, de repente aprovado, que é a parte mais difícil, assim, 90 e tantos % do caso é aquilo ali, é a análise do mérito do caso. Depois eles vão checar se você não fez nada que foi contra o status que você tinha, se você cometeu algum crime, se você, né, de repente tem um casamento que não é real. Essa parte ela é toda analisada no final. E aí você vai deixar isso aqui, alguma coisa que você fez de errada lá no começo, né, de repente um gap, um tempinho que você ficou trabalhando sem poder, sem estar com a sua autorização, te atrapalhar,
ou você ter entrado aqui com o processo muito rapidamente, sem obedecer as regras que eles estabelecem. Então, assim, pensa que uma coisa que você está fazendo agora por ansiedade, por muita pressa, vai acabar te atrapalhando depois, entendeu? E aí é muito prejudicial para você. Imagina ter que começar um processo todo de novo, né, Alva? A gente Nossa. sabe o quanto esses processos, por mais que tenham processos, né, relacionados, né, em comparação com outros processos, né, até Green Card por irmão, que é um processo que demora muitos anos, são processos muito mais rápidos, mas ainda assim, você esperar 2 anos é um prazo demorado, né? As pessoas que querem vir para cá, elas estão com sede de morar na América, entendeu? Então não deixe esse tipo de coisa tão pequena, e que às vezes é um sacrifício mínimo que você tem que fazer, te prejudicar lá na frente, tá bom? Verdade. Excelente dica, excelente dica. Muito bom, Liz. Vamos interrompendo por aqui. As perguntas, como eu falei, eram várias, mas mais para frente a gente volta e faz mais uma sessão dessas daqui. Foi muito bom mesmo. Eu vou deixar aqui, pessoal, além do e-mail de contato da Delome, vou deixar também um Instagram, que é muito legal. Recomendo vocês a seguirem a Delome no Instagram, porque eles estão sempre postando notícias, novidades, vistos aprovados. Então, segue eles lá. Vocês vão gostar do conteúdo que eles entregam toda semana para vocês, tá bom? Com certeza, pessoal. E outra coisa legal também, né? Existem algumas pessoas que tiveram o processo aprovado com a gente e que se disponibilizaram a falar com pessoas que têm dúvidas, né? Que querem sentir essa confiança, querem saber a experiência pessoal daquela pessoa e se disponibilizaram a falar com vocês. Então, vocês entrando em contato com a gente, pedindo o contato dessas pessoas que realmente, né, se mostraram dispostas e disponíveis a fazer isso, eu acho que é uma troca muito legal, né? Eu acho que as nossas comunidades aí, tanto virtualmente quanto presenciais, elas estão aí para isso, para existir uma troca, né? E passar confiança para vocês, tá? Excelente, excelente. Muito obrigado, Liz, pelo seu tempo, por mais esse bate-papo. E obrigada logo a gente está de volta de novo. Com certeza. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.